Deus, nós pedimos a Deus a chuva e Ele mandou a chuva. Meio brava recentemente, quarta-feira da outra semana, mas agora está uma chuva leve, suave. Bênção para a natureza, para a roça, para o campo, bênção para a nossa cidade, que parecia que estava na beira da estrada, na zona rural de tanta poeira. 15 numa poeira brava estava aqui essa semana. E agora a chuva chega na medida certa, no tempo certo, do jeito que Deus mandou. E nós queremos agradecer a Deus por tudo isso, pelo controle também que Deus tem sobre as pessoas que estão sob oração, questão da saúde, outros recuperando, porque Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Diz assim, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Não adianta nós invocarmos o nome do Senhor se nós ficarmos apenas repetindo palavras como ladainhas. Não adianta nós orarmos simplesmente colocando palavras que saem da boca para fora. Quando nós dirigimos a palavra ao Senhor em oração, em petição, quando nós intercedemos, nós temos que deixar de sair de dentro do nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me achar, buscareis com todo o vosso coração. Diz assim a palavra em Jeremias 29, 12 e 13. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos estar cultuando a Deus nesse dia. Muita gente não sabe quando chove, mas nós estamos aqui para alegrar o nosso coração com louvor e adoração e também sermos ministrados na palavra. Queremos saudar aqui também o Igor, Lídia e Wanderson, né? Wanderson é filho do casal, do Igor e Lídia. Já princípio nosso, Deus abençoe. Eles andam muito, mesmo a hora que está aqui, está em São Paulo, em outros lugares, vai viajando, mas quando está aqui, está na igreja. Isso é bom demais. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos colocar o nosso coração nesse momento que vamos adorar o Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor com reverência, com verdade no nosso coração. Fale com Deus. Eu sei que ninguém aqui não tenha necessidade de pedir algo para o Senhor. Nós sabemos que a maioria de nós tem algo para dizer e pedir ao Senhor, e até mesmo para agradecer. Muito mais temos para agradecer do que para pedir, que o Senhor faz por nós é muito mais do que nós merecemos. Feche seus olhos. Deus, Tu és santo. Queremos te agradecer, Pai, pela liberdade de cultuar o Senhor, estarmos aqui neste ambiente agora, Pai, como igreja, para declarar que Tu és santo, Tu és Deus, que não há outro Deus além de Ti. Ainda que haja muitos deuses, mas somente o Senhor é Deus na nossa vida. Queremos te agradecer também pela chuva que tem caído levemente sobre a terra. Nós queremos te agradecer, Pai, também porque tem nos dado a oportunidade de reconhecer a mão do Senhor operando sobre nós. Somos gratos a Ti, Pai, pela recuperação da saúde da Tua filhinha, Pai, que passou pela cirurgia. Somos gratos a Ti também, Pai, pela recuperação da Índia, Pai, ali no Belo Horizonte. Deus, porque tem cuidado dos Teus filhos. O Senhor sabe a necessidade de cada um, porque o Senhor sabe onde dói, onde está a ferida, onde está o problema, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor também as pessoas que nos pedem oração, Pai. Quero lembrar aqui daquelas pessoas que estão em fase, Pai, de tratamento, Deus, de enfermidades muito maiores que nós possamos imaginar. Mas o Senhor é o Deus do impossível, porque a última palavra vem do Teu Filho Jesus, vem do Senhor, não do médico desta terra, mas do médico dos médicos, Pai. Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Deus, que a nossa voz seja agora usada para louvar e adorar o Teu nome. Repreende, Pai, no mundo espiritual, todo espírito contrário, espírito de morte. Deus, tudo aquilo que possa nos tirar e nos afastar
da presença do Senhor. E que nossa atenção, nosso coração esteja totalmente voltado para Ti nesta noite. Por isso nós Te adoramos, glorificamos o Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Paz e graça, igreja. Hoje quero o nome do Senhor, amém? O Senhor nos faz presente, nos presenteou, além desse dia abençoado, dessa chuva abençoada que caiu lá fora, não é verdade? Nós temos que agradecer ao Senhor, porque o calor estava quase que um nível de insuportável, mas o Senhor é aquele que olhou para a nossa Ipanema, para a nossa terra e escolheu nos abençoar. Aleluia! Então, se você ainda não tem outro motivo, se você não tem outro motivo, adore ao Senhor por esse motivo que eu acabei de te dar. Que eu sei que o seu coração está alegre com isso. Não é verdade? O seu coração está alegre com isso. Então, adore ao Senhor, glorifique a Ele, declare ao Senhor qual é o seu maior prazer. O nosso maior prazer deve ser sempre estar na presença do Senhor. E não tem como, não tem como desejarmos algo mais precioso do que estar diante de Deus e escolhermos amar. Adore Ele nessa noite. Bendiga o nome do Senhor. Exalte.
confia nele. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa sozinhos. Ele não prometeu que a caminhada seria suave ou fácil, mas Ele nos deu uma garantia que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo, querido. Não importa o peso que você está carregando, não importa. Entrega todo o fardo, todo o peso, toda a dor nas mãos do Senhor, porque Ele torna a sua alma leve. Descansa no Senhor. Oh Deus, me salva. Conhece-me, mesmo quando falho. Eu sei que estás presente a me Oh
Nós te louvamos pelo seu cuidado. Nós te bendizemos, ó Deus. Aleluia. 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 Seu coração está grato, Deus. Seu coração está grato. O meu está. Meu coração está grato. Porque eu confio no meu Redentor. Eu sei quem cuida da minha história. Eu sei quem cuida do meu hoje, quem cuidou do meu ontem. Eu sei quem cuida do meu amanhã. Isso é reconfortante, isso é animador. Saber que o Deus Todo-Poderoso se importa conosco. Isso é muito precioso, não tem preço que paga isso. Aleluia. Glorificado ao Senhor. Nós vamos cantar a próxima canção, que é uma declaração de que Ele é exaltado. Ele é exaltado na minha vida e na sua, querida. Ele é exaltado até na vida daqueles que não o exaltam. Ele é exaltado. E quando estaremos cantando essa canção, já dá a oportunidade de fazer obra do Senhor. O seu compromisso financeiro, o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você trouxe preparado para o Senhor. Mas não deixe de exaltar a esse Deus. Eu gosto de dizer, não tem a oportunidade de exaltar a este Deus que te deu a vida, que deu o Filho para dar vida a você. Exalte o Senhor em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Acabamos de prestar o nosso louvor e adoração ao Senhor. E nessa oportunidade nós queremos agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas, por cada um que aqui está. Fique de pé mais uma vez, feche os seus olhos. Está passando também pela oportunidade da ministração da palavra. Deus, recebe o louvor e a adoração da tua igreja. A Deus também coloca diante do Senhor todo o dízimo, toda a oferta para a provisão da obra na casa do Senhor. Abre agora o nosso coração, a nossa mente para ouvir a palavra, Pai. A palavra essa que seremos ministrada nela. Usa a tua serva esta noite com autoridade, com entrega do teu pecado. E que todo tipo de distração, cansaço, tudo possa não nos impedir de absorvermos aquilo que vamos aprender de ti. Fica conosco, nós te adoramos, glorificamos o teu nome,
em nome de Jesus. Amém. Nossas crianças hoje, tia Eduarda, pode ir lá. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? Glorificado o nome do Senhor. Estou quase derretendo aqui, mas a graça do Senhor vai perseverar, amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu quero trazer essa palavra que já tem um tempo para engavetada lá em casa, e eu protelando, né, para me trazer. Mas hoje é o dia. O tema dessa noite é Igreja Velha Nunca Mais. Amém? Igreja Velha Nunca Mais. Para isso eu queria que você ficasse sobre seus pés e abrisse sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos estar lendo apenas 2 versículos a princípio. O versículo 1 e 2 da Epístola aos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Não é assim? Muito nós temos para aprender com esse homem tão abençoado, com o irmão Paulo. O texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu queria que vocês também lessem comigo esse último versículo, o segundo. Vamos lá, 1, 2, 3. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos assentar, amados? Todos nós, na verdade, temos uma igreja dentro de nós, né? A gente gosta sempre de falar assim: ai, obrigada, glória a Deus. Maria Lucerne, né, Maria? E certeza que o seu posicionamento na eternidade vai ser glorioso. Glória a Deus. Todos nós temos, queridos, uma igreja dentro de nós. Como que é isso? Eu não sou a igreja, você não é a igreja somos nós, não é? Porque somos parte do corpo de Cristo. Então, uma parte não é um todo completo. Por isso que nós somos a igreja, e não eu ou você. Nós somos parte deste todo. No entanto, quando eu digo que cada um de nós tem uma igreja dentro de nós, são conceitos, são ensinamentos, são coisas que aprendemos e levamos como crenças pelo resto ou por muito tempo da nossa vida e história. Aí entra aquela questão: muitos desses ensinamentos podem ser qualificados e colocados na posição de igreja velha. Por que igreja velha? Ensinamentos que nós tivemos lá atrás e que talvez hoje já não está no nosso, não enquadra mais na nossa realidade, na realidade do cristão contemporâneo desse nosso tempo. Eu me lembro perfeitamente, eu aceitei a Jesus com a idade de 15 anos, né? E, no entanto, fiz muita coisa errada. Nem tudo que eu fazia era certo. Até hoje eu faço coisa errada, né? Misericórdia. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está aqui preso nesse vaso de barro, num mundo de turbulências, meu Jesus, quantas vezes nós precisamos de estar consertando diante do Senhor, pedindo perdão, retratando com Ele, com pessoas, não é assim? Mas eu lembro, quando eu aceitei a Jesus, não foi numa igreja parecida com a Aliança. Era uma igreja mais tradicional, né? E nessa igreja eu me lembro que nem televisão a gente podia assistir. Essa era uma das questões, uma das coisas que não podia fazer, né? Porque era um ensinamento da igreja, de um determinado ministério. E muitas pessoas, eu me lembro que quando eu aceitei ao Senhor, muitas pessoas
Porque aquilo que aprendeu lá atrás, que não era às vezes adequado, né? Aquilo que não era tão adequado, impediu algumas pessoas até de servir ao Senhor. Mas eu não estou aqui para criticar, para maldizer quem fez, quem não fez. Porque uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que algumas pessoas precisam de regras severas para servir ao Senhor. Algumas pessoas necessitam de regras severas para servir ao Senhor. Se não tiver o famoso cabresto, ela se sente tão livre, que entra no caminho da libertinagem. Porque nós somos livres em Cristo Jesus, mas nós temos que ser pessoas éticas, pessoas morais, pessoas responsáveis, obedientes ao Senhor. Não é assim? No entanto, eu sei que muitos foram salvos por causa daquele regime que existia lá atrás. Então nós não podemos condenar, acusar, não. Foi o que tiveram, era a visão que tinha naquele tempo. Não é assim? É o que tiveram para oferecer naquele tempo. Então, por que eu estou trazendo isso à tona? Porque quando nós começamos a passear pela Bíblia, a gente percebe, queridos, nós precisamos perceber. O novo de Deus tem que estabelecer na nossa vida. O novo de Deus tem que ser uma marca registrada na nossa história. O novo de Deus é algo necessário. Aí nós vamos então analisar a história no Antigo Testamento. Pensa comigo, meu amado. No Antigo Testamento, tantas coisas foram vividas, tantas histórias, tantas coisas extraordinárias. A travessia do deserto, quando Israel foi atravessar o deserto, tantos milagres, tantas maravilhas o Senhor fez no meio daquela gente. Para começar, eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. É isso que a palavra de Deus declara. Isso é o ensinamento que a palavra nos traz. Eles já começaram, já entraram naquela caminhada, experimentando as maravilhas de Deus, o poder de Deus, certo? E caminharam e atravessaram o deserto. O que eles não esperavam, talvez, é que quando eles saíram do Egito, eles saíram dali uma nação, um povo acostumado a ser escravo. Um povo que era acostumado a ser escravo. Escravo faz o quê? Você me obedece ou você me apanha. Você me obedece ou o chicote vai estar lá. Escravo não é assim? E não era isso que eles viviam? Então, quando saíram do Egito, saiu um povo acostumado a ser escravo e não acostumado a ser livre. Saiu um povo acostumado a viver de uma maneira muito difícil. Quando o Senhor ofereceu a liberdade, quando o Senhor deu a eles a liberdade, eles não souberam usufruir daquela liberdade. A situação foi tão complicada, aquele povo foi tão rebelde. Gente, pensa, analisa comigo. Um povo que vivia escravo no meio do deserto começou a murmurar porque não tinha carne. No meio do deserto, para aquela multidão. Para quem era escravo, reclamar um pedaço de carne. O maná descia do céu todos os dias. Quando tinha sede, Moisés ia lá, tocava na rocha e a água vinha. Ou jogava algo lá no meio do rio, que a água era amarga, aquela água se tornava doce. Milagres e milagres, maravilhas e maravilhas. E aquele povo mimizento, marrento, que deixou de ser escravo para viver a liberdade, entrou na libertinagem. O que é a libertinagem? A liberdade é aquilo que é ético, que é coerente, que não ataca, que não agride ninguém. Não é assim? A libertinagem é quando você vai além disso. É quando você vai seguindo e vai além da linha que te é permitido. Isso é libertinagem. E foi isso que Israel experimentou naquela travessia. Deixou de ser escravo para ser livre, entrou na libertinagem. Não conseguiu se adequar ao novo de Deus.
Tanto que a grande maioria deles não colocou os pés na terra santa, não colocou os pés na terra prometida. A Canaã para eles não existiu, porque não conseguiram entrar no novo de Deus. Saíram do tempo velho, deixaram de ser escravos, assim como eu e você. Nós deixamos de ser escravos do diabo. Satanás não tem poder sobre a minha vida e a sua. Os açoites dele não são para nós. Mas a pergunta é: será que estamos vivendo o novo de Deus com sabedoria? Como tem sido a minha vida e a sua, querida? Será que a liberdade que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário, realmente estamos vivendo a liberdade? Ou estamos caminhando na libertinagem, que pode comprometer a minha salvação e a sua? Nós não queremos mais igreja velha, não. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas como tem sido viver o novo de Deus na minha vida e na sua? Certa vez alguém disse assim: mas espera aí, a gente tem que se ater às nossas raízes, nós temos que focar no passado. Isso é judaísmo. Isso é judaísmo. Quando Jesus chegou com o novo de Deus, os judeus não quiseram aceitar. Não, nós seguimos a lei de Moisés, o nosso legislador. Rejeitaram o novo de Deus que Jesus apresentou. E eu te pergunto, pensando aqui na lei mosaica como a igreja velha, eu não quero desmerecer nenhum ensinamento bom, mas existem coisas que não cabem a nós mais, queridos. Existem coisas que não cabem a nós mais. Nós não podemos querer viver um velho. Sacrifício de cordeiro acabou, porque Jesus já se entregou por mim e por você. Vocês estão me entendendo? Sacrifício de animais acabou, porque Jesus morreu por mim e por você. Mas o novo que Jesus trouxe, que é uma vida de santidade, que está valendo, não foi revogado. Vida de intimidade com Deus está valendo, não foi revogado. Não basta ir na igreja no domingo à noite. A igreja tem que estar em você, te acompanhar. Os ensinos do Senhor tem que te acompanhar na segunda também. Depois do culto não é pachoperia, não. Depois do culto é continuar com vida de santidade. É isso que o Senhor requer de mim e de você. É um novo que já não é tão novo. É um novo que já não é tão novo. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, não é verdade? Você está escutando alguma novidade aqui? Algum direcionamento? Não. É o que o Senhor Jesus nos deixou. É o novo dele. Mas esse novo que nos dá liberdade, muitas vezes nos leva a viver a libertinagem. Por isso que eu disse na introdução que tem gente que precisa de cabreço. Tem gente que precisa de cabreço. Se não tiver cabreço, ele não consegue seguir o Senhor, porque ele entra na libertinagem. Não, eu estou vivendo a graça de Deus, eu posso qualquer coisa. Eu posso tudo. Mas o que tem? O que tem isso aqui? Oh Jesus. Oh Deus. Como tem sido nossa história, querido? Será que temos sido igreja velha? Ou temos sido igreja nova? Alguém pode falar assim: mas a Bíblia não muda, Deus não muda, é verdade? Isso é doutrina. A Bíblia não muda, é a palavra de Deus inspirada. Deus não muda. Agora, se Deus não muda, ele deixou de ser santo? Não, ele continua sendo santo. E a Bíblia fala: importa que seja santo, porque o Pai, Deus, é santo. Não é assim? No entanto, Deus não muda, isso é um fato consumado. Isso é doutrina, não é assim? Mas pensa comigo, o Deus, esse Deus que não muda, ele lidou, ele interagiu, ele se manifestou
que Baal os profetas de Baal foram mortos? Por que Deus não manda fogo hoje em pessoas que são contra Ele? Por que o Senhor não está então nas igrejas? Tem tanta enfermidade. Hoje a gente não vê mais notícia de coxo que teve a sua perna restaurada. Por que não isso, Senhor? Porque o nosso Deus é um Deus contemporâneo. A resposta é simples. Nosso Deus é um Deus que nos leva. Nós precisamos entender isso. Viver o novo de Deus. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi perseguida, o Senhor fez maravilhas. Você está querendo viver a igreja perseguida? As maravilhas você quer. Não é assim? A cura, todo mundo quer. Ver fogo caindo do céu, inimigo. Oh, todo mundo quer ver, né? Algo extraordinário. Mas será que tem alguém aí disposto a ser perseguido, ameaçado de morte? Ter que esconder numa cova, ter que esconder de alguém? Elias foi alimentado por um povo, carne e pão. Que maravilha! O Senhor não está fazendo isso, mas você gostaria de passar por tudo que aquele homem viveu para viver aquele extraordinário? Aquele momento foi um tempo em que Deus, o nosso Deus que é contemporâneo, Deus se revelou àquelas pessoas diante da necessidade deles. Preste atenção. Em Atos dos Apóstolos, tudo o que aconteceu quando a igreja estava sendo perseguida, Deus se revelou àquela igreja diante da necessidade que eles tinham. E aí eu te pergunto, você brasileiro, você que é mineiro, está aqui nesse Ipanema, mineiro ou não, né? Acho que a gente tem gente aqui que nem é mineiro. Mas você que é brasileiro, vive nesse conforto dessa nação. Como eu queria viver aqueles milagres. Eu já fiz isso, gente. Eu já falei com o Senhor, meu Deus, como eu queria viver aquilo que foi vivido, aquelas maravilhas que viveram no Atos dos Apóstolos. Até que um dia o Espírito Santo falou: minha filha, não reclama da sua boa vida. Está confortável. Naquele tempo não existia dipirona. Não existia. Ou eram os chazinhos, as ervas, ou era a mão abençoada do homem de Deus, chegava ali, orava e o milagre acontecia. Hoje tem dipirona. Deus contemporâneo. Mas por que eu quero chamar a sua atenção? Engraçado, eu fiz esboço, mas ele está ali, né? Por que eu quero chamar a sua atenção para o novo de Deus? Porque nós temos uma vida muito confortável. E nós vivemos uma sociedade que está correndo sério risco de mergulhar na libertinagem dos que atravessaram o deserto. Hoje qualquer coisa nos impede de servir ao Senhor. A gente tem tempo para academia, a gente tem tempo para caminhada. Glória a Deus, né? Que isso tudo é saudável, é saúde, A gente tem tempo para ir no médico. Quem não tem, tira até licença. A gente tem tempo para namorar, né? A gente tem tempo para fazer os nossos hobbies, para as nossas sériezinhas, para os nossos filhos, para o nosso Instagram. Nós temos tempo para tanta coisa. Mas como é difícil às vezes tirar 10 minutos de oração. E a gente quer viver o renovo de Deus. Jejum, coisa mais mística. Meu Jesus.
Aí quando o mal bate na nossa porta, a gente lembra de Deus. Será que a gente vai ter que viver uma vida de mal batendo na porta para ser a igreja do renovo de Deus? Será que a gente vai ter que viver um domingo à noite? Até que tem um número bom aqui. Mas se for para considerar a membresia da aliança, isso aqui era para estar lotado. Ah, está chovendo, pastor. Glória a Deus. Vamos glorificar? 1, 2, 3. Glória a Deus. O Senhor mandou chuva. Mas essa chuva impediu muitos de estar na casa do Senhor. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo como é que muitas vezes o Senhor não abençoa, porque Ele sabe, se Ele abençoar a pessoa, às vezes até desvia. Muitas vezes as nossas lutas são isso. É a misericórdia de Deus para nos prender a Ele. Porque Ele quer que nós venhamos a viver o renovo de Deus, igreja nova, e não igreja velha. Porque a igreja velha precisava de açoite, precisava de chicote para funcionar. No tempo que eu aceitei Jesus, se eu faltasse um culto, um dia eu ficava assim, meu Deus, eu mal dormia de noite. Medo de Jesus voltar e eu ficar para trás. Mas será que eu vou ter que viver a igreja velha? Eu vou ter que viver como era lá atrás, para servir a esse Deus que é contemporâneo, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é amoroso, esse Deus que entende a sua luta. Sabe, amados, olha aqui, nós estamos transmitindo esse culto. Nós estamos transmitindo esse culto. Acho que eu não vou na igreja não. Um dia está se alimentando num recurso que o Senhor nos deu, chama internet. Nós pagamos todo mês a internet da igreja para ter a transmissão do culto. Sabe quantas pessoas estão aqui? Hoje, glória a Deus, tem uma pessoa participando de casa. Eu falo porque tem dia que o pastor não está aqui pregando, eu estou ali onde o Arthur está, né? Geralmente eu fico ali na Bíblia. E tem dia que eu olho e não tem ninguém. Ninguém. Vocês não vêm na igreja e não deixam a igreja em casa também não. Né? A igreja em casa não. É complicado esse negócio. Que a misericórdia do Senhor nos alcance, queridos. Nós estamos precisando disso, da misericórdia de Deus, né? Então o tema igreja velha, nunca mais. Eu não quero ser igreja velha. Eu não quero voltar ao esquema antigo. Como disse o apóstolo Paulo, a circuncisão ficou no passado. Para que machucar a carne? Se o Senhor nos deu a liberdade. Querido, não queira viver tragédias na sua vida. Não queira viver angústias na sua vida. Eu não estou dizendo com isso que todos os problemas são porque você está afastado do Senhor, você está em falta do Senhor. Não posso dizer isso. De forma alguma. Se eu disser isso, se eu for falar uma coisa dessa, eu vou dizer que o apóstolo Paulo, então, foi um charlatão. Que aquele homem sofreu foi muito. Não é? Sofreu foi muito. Mas cabe a nós analisar a nossa história. Será que eu tenho sido a igreja que o Senhor Jesus espera que eu seja? Será que o meu comportamento, a minha atitude, a minha linguagem, será que a minha fala leva o quê? O que eu estou entregando com a minha fala? Será que eu estou influenciando as pessoas ao meu redor? Será que lá no mercado, no balcão, na lavoura, no volante, na escola, será que eu estou sendo representante da igreja de Jesus Cristo? A gente vive às vezes muito saudosismo. A gente diz assim, saudade, quando a igreja vivia, falava em línguas e não sei o quê, e que era fogo de cá, fogo de lá. É muito bom, como é bom.
O Espírito Santo age também no silêncio, mas o Espírito Santo age na vida daqueles que têm compromisso com o Senhor. A receita é essa, não tem outra. O Espírito Santo age na vida daqueles que têm compromisso com o Senhor. Abre para mim aí, Arthur, para a gente finalizar. Em Apocalipse 7, no versículo 9. O Senhor mandou os discípulos largar a rede. O Senhor mandou os discípulos largar a rede para parar de pegar alguns peixes. E quando chegou mais para frente, esses mesmos discípulos viveram o renovo que Jesus deixou. E vidas foram alcançadas, 3.000 almas, 5.000 almas, um novo tempo com Cristo. E eu fecho com esse texto de Apocalipse 7:9, que diz, olha só: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Depois destas coisas olhei. Depois de quê, meu querido? Depois que o Senhor Jesus ensinou o caminho, o renovo de Deus. Depois que o Senhor Jesus ensinou o renovo de Deus, e depois que a igreja aceitou viver o renovo de Deus, onde em uma só mensagem, em uma só pregação, mais de 5 pessoas foram alcançadas. Sabe, meu querido, para a gente viver esse resultado de Apocalipse 7:9, para nós vivermos este resultado, nós precisamos de viver o novo de Deus. A Bíblia vai acontecer, a Bíblia vai se cumprir, Apocalipse vai se cumprir, querendo você ou não, querendo eu ou não, vai se cumprir. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão. Você quer fazer parte dessa multidão? A pergunta é essa, querido. Você quer fazer parte dessa multidão? Olha só, uma grande multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações, o Brasil também, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, mineirês, paulista, carioca, capixaba. Estou mexendo com a gente, né? Estou mexendo com a gente. Que isso vai acontecer. Está na Bíblia. Vai acontecer. Vocês estão me entendendo? A pergunta é: será que nós vamos fazer parte dessa grande multidão? Será que eu e você vamos fazer parte dessa grande multidão? Precisamos buscar o novo de Deus. Precisamos buscar o renovo de Deus. A gente precisa, sabe de quê? De ser uma igreja de comportamento intencional. Comportamento intencional. Servir ao Senhor com razão, com inteligência. Sabe, tudo aquilo que você vai fazer, você tem algum propósito? Intencional é isso. É você ter algum propósito. Não é levar a vida, tocar a vida igual tem um cantor de pagode aí que fala, né? Vocês devem conhecer, vocês já devem ter ouvido, né? Deixa levar. Não, não é assim não. Tem que ter intenção. A gente tem que saber o caminho que a gente está se trilhando, até onde a gente vai chegar. Isso é ser intencional. É você vir na saída de me recolher bem. Eu digo que recolher, glória a Deus. Você vai para onde? Para onde você vai quando o Senhor te chamar? Será que vale a pena ser igreja velha para sofrer tanto? Não é melhor viver a liberdade que o Senhor nos dá? Porque viver a liberdade do Senhor é ter uma vida de obediência. Viver a liberdade do Senhor é ter a liberdade de negar ao mundo a nossa presença para servir ao Senhor com a nossa essência.
A liberdade de Deus está muito aqui no financeiro. Eu não gosto muito de tocar nessa área não, mas vamos lá. A liberdade de Deus é até mesmo você no final do mês, você ter o seu acesso ao seu dinheiro, e você ter a liberdade. Olha, isso você precisa ser livre, para pegar os seus 10%, que não é seu, e entregar para a obra do Senhor, que é dele. Agora tem gente que não tem essa liberdade. Tem gente que não consegue pegar os 10% e entregar. Por quê? Porque ele não é livre, ele é escravo. Ele é um escravo que recebeu a liberdade, mas fez a liberdade a libertinagem. Ah, Deus não vai importar, Deus não precisa disso, Deus não vai importar com isso aqui. Deixa a conta da igreja, conta de luz cortar, deixa cortar a internet, não está usando mesmo, né? Deixa para lá. Ajudar o irmão para quê? A igreja tem que fazer isso. Nem dizimando lá, mas a igreja tem que fazer isso. Você tem que ser livre até nessa área, querido. Até nessa área. E Deus te abençoe. Quando você sabe fazer uso da liberdade, Deus te abençoa. Agora, se os privilégios, as maravilhas, a liberdade que o Senhor te deu, se você não fizer bom uso, pela misericórdia de Deus, Ele pode cortar. Sabe para quê? Para te colocar no caminho certo e você não perecer no lamaçal de fogo e enxofre. Então o convite que eu faço essa noite aí, seja intencional, seja igreja nova vida. Terreno de geração, vão orar. Ah, terreno de geração, não vou orar em casa. Dobra o seu joelho. Ah, mas eu não dá nem tempo às vezes, eu estou correndo. Peraí, está lavando vasilha, vai orar, vai falar com Deus. Está dirigindo, vai falar com Deus. O Senhor estará com você. Ah, eu só oro quando eu vou na igreja. Peraí, se eu só vou na igreja, é isso mesmo? Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua devocional com o Senhor? A pastora, eu não sei ler. Vai escutar a Bíblia. Vai escutar a Bíblia. Aí tem gente que dá notícia de tudo que é pastora, né? E pastor. A pregação do pastor fulano, a pregação do pastor ciclano, mas não dá notícia da pregação do pastor dele. Ou da pastora dele. Não dá notícia não. Né? E por outro lado, enquanto que dá notícia da pregação de fulano e ciclano, eu estou escutando a pregação, pastor. Eu estou seguindo o pastor tal, mas está esquecendo o quê? Deixa eu te contar um segredo. Pregação não é Bíblia, não. Você sabia disso? Quem sabia disso? Pregação não é Bíblia. Pregação é parte da Bíblia comentada por alguém que pode ou não estar debaixo da direção de Deus. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. Porque tem muita heresia, muita distorção. Tem muita gente pregando, tem gente pregando série da Netflix, gente. Vocês acreditam nisso? Tem uma série aí. Tem gente que levando para os altares das igrejas curiosidades que aprenderam em séries, como se fosse Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai escutar a Bíblia, vai falar com Deus. Ah, está tão difícil na caminhada. Você já leu a Bíblia? Como é que está a leitura? Uma pergunta que eu sempre faço. Tem às vezes vem procurar algum conselho, vem, né, fazer um gabinete. Eu sempre faço a pergunta: como é que está a leitura da Bíblia? Quase sempre a resposta é a mesma. Eu não vou falar aqui qual é. Não vou falar. Ufa. Não, vou falar. Acho que vocês já imaginam qual é, né? A gente precisa ser igreja. A gente precisa ser igreja de hoje. Nós precisamos servir ao Senhor na nossa realidade. É na nossa realidade. E o Senhor tem nos dado um tempo lindo. O Senhor tem nos dado tempos de paz. Muitas vezes a nossa angústia, o nosso sofrimento é um probleminha que se resolve com um medicamento comprado na farmácia. Muitas vezes o nosso probleminha é alguma coisa que acontece que resolve, às vezes mudando de casa, mudando de endereço. Tem coisinha assim, gente. Não tem ninguém aqui sob ameaça de morte, de chicote. Não tem ninguém aqui tendo de fugir na calada da noite por risco de vida. Não tem ninguém aqui perdendo
perdendo filho ou filha por uma questão de ameaça. Não tem. Não tem. São coisas que abalam o nosso dia, mas são coisas passíveis de serem resolvidas. Isso se chama graça de Deus. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos favorecido. O que temos feito com esse favor? Igreja, vamos acordar. Em nome de Jesus. Igreja velha nunca mais. Vamos aproveitar esse renovo que o Senhor tem nos dado. Né, Deja? Quantas vezes a Deja vinha na igreja que é a pé, ou ela é de bicicleta, né, Deja? Quando está com o carro abençoado. E glória a Deus. Tem honrado o Senhor comigo. Tem honrado o Senhor comigo. O Senhor nos ama tanto. Aproveita isso. Tem povos vivendo horrores, explosões, bombas, cidades sendo destruídas, crianças morrendo, sendo abandonadas, se sentindo abandonadas muitas vezes. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que tem tirado a sua paz? O que tem te impedido de ter um relacionamento com o Senhor? Você está precisando de problema? Será que é isso? Será que é isso que nós estamos precisando? Eu entendo que toda mensagem deve surtir um efeito. Não adianta fazer uso desse culto se não for para trazer amadurecimento, se não for para trazer transformação, se não for para trazer realmente reflexão, para mudar a nossa vida nessa história. Eu espero que o propósito aqui tenha sido atingido. Então eu te convido, querido, a ser igreja, romper com o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É tudo aquilo que não tem como ser reprovado, tudo aquilo que não fere a ninguém, tudo aquilo que agrada e exalta o nome do Senhor, tudo aquilo que me eleva a estar mais perto do Pai. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. É hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é igual algumas dietas que a gente fala, segunda-feira começa. Não é assim. É hoje. Não é igual a caminhada que eu tanto prometi. Segunda-feira começa, meu Deus, segunda-feira nunca chega. Jesus. Mas eu louvo a Deus, porque esse papo de segunda-feira é com relação a essas coisas seculares. Busque ao Senhor em nome de Jesus. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós. E faça bom uso da liberdade que Ele tem te dado. Seja livre. Quando a gente fala em liberdade, ser livre em Cristo, muitas vezes a gente fala assim: eu sou livre para ficar em casa dia de culto, eu sou livre para ofertar se eu quiser, eu sou livre para ajudar se eu quiser. Realmente, nós somos livres para tudo isso. Mas essas são liberdades que o Senhor não aprova. Porque essas coisas nos afastam dele. Ele nos escolheu, porque Ele quer um relacionamento comigo e com você. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que durante essa semana, para começar, essa semana, o Espírito Santo vai trazer à sua memória essa palavra. O Espírito Santo vai te incomodar essa semana. E quando Ele te incomodar, quando Ele te lembrar, vai ler a palavra, vai ouvir a palavra, vai orar. Querido, em nome de Jesus. Ele não vai te mandar fazer isso quando você não puder. Ele vai te falar para fazer isso exatamente no momento que você vai poder largar o que você estiver fazendo e vai fazer. Ele não vai te mandar fazer isso se tiver
Em um momento, se você estiver atendendo alguém, por exemplo, você está atendendo uma pessoa, a Espírito Santo vai falar, vai orar. Vai ouvir, vai meditar. Não, eu não vou fazer isso, o Espírito Santo sabe. Quando ele te chamar a atenção, quando ele te chamar, atende o chamado dele. Responde o chamado. Faça como Samuel. Samuel, sim, Senhor. Esteja atento, que o Espírito Santo vai falar. Eu tenho certeza disso. O Espírito Santo vai incomodar. E quando acontecer isso, em nome de Jesus, levante essa bandeira. Levante essa bandeira. Ouça a voz do Espírito Santo e seja a igreja de Jesus. Viva o renovo de Deus. Eu falo essa semana que a semente foi lançada hoje, né? Mas em nome de Jesus, faça disso um costume, um hábito. Faça disso um hábito. Relacionar-se com o Senhor. Você não vai se arrepender, querido. Seja a igreja de verdade. Não brinca de ser igreja, não. Não brinca de ser igreja, não. Porque quem faz relaxadamente é digno de punição. Faz direitinho. Que esse Deus que nos ama, eu tenho certeza, Ele vai te mostrar que vale a pena. Vale a pena estar com Ele. Porque quando estamos com Ele, até a caminhada mais difícil se torna suave. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?